E o bicho tá pegando, e o que que eu acho? Eu acho pouco, por quê? Porque a gente quer justiça e a gente não tá aqui pra brincar. Ô, meu lindo e minha linda, o pau tá quebrando. Olha aqui, meu lindo e minha linda. Polícia Federal indicia fuzileiro naval e irmão por ameaçar de morte filha de Alexandre de Moraes. É esse aqui, ó, meu querido. É ele e o irmão dele foram indiciados pela Polícia Federal. Indiciou o fuzileiro naval Raul Fonseca de Oliveira e seu irmão Oliverino de Oliveira por ameaçar a família de Alexandre de Moraes. Mandou e-mail para a esposa do Alexandre de Moraes dizendo que ia matar ela e matar a filha menor de Alexandre de Moraes a tiro e bomba, contando inclusive itinerário e rotina da família. Já foram presos esse aqui e estão lascados. A Polícia Federal indiciou por ameaça e tal e coisa, por tentativa de golpe, inclusive pela tentativa de golpe, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, porque descobriu que eles estão ali dentro de todo o contexto golpista, além da ameaça, incitação ao crime, injúria, calúnia e toda a situação em relação à família de Alexandre de Moraes, a Polícia Federal. Aí o que ocorreu? Apareceu aqui Paulo Gonet. Paulo Gonet apareceu. Bota, bota, bota. Gonet, cadê você, meu filho? Aí o que ocorre? O que ocorre? Paulo Gonet concordou. Concordou com a prisão, concordou com o indiciamento, concordou com tudo em relação aqui a esse que ameaçou Alexandre de Moraes e seu irmão e a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Aí o que aconteceu? Carmen Lúcia, que vai ficar com um processo todo ali de ameaça em relação a Alexandre de Moraes e a sua família por esse bolsonarista escroto. Por quê? Alexandre de Moraes se declarou suspeito, ou seja, ele não pode julgar uma situação em que ele tem uma ligação íntima, que no caso com as vítimas, que são a sua filha menor e a sua esposa. Aí passou então o caso para Carmen Lúcia. Carmen Lúcia que vai tratar desse julgamento desses criminosos aqui que ameaçou a família do ministro Alexandre de Moraes. Do outro lado, é Alexandre de Moraes que vai tratar e trata da questão da tentativa de golpe. Como ele foi indiciado por tentativa de golpe, e o seu irmão também foi indiciado, e o PGR concordou, quem vai cuidar dessa parte do processo é Alexandre de Moraes. Vou repetir, tudo com a anuência do Procurador-Geral da República. Por quê? Porque tem provas. E as ameaças eram muito graves. Muito graves. Foram 41 e-mails e mensagens ameaçando a família, contando itinerário, fazendo terror em relação à família de Alexandre de Moraes. Viu, meu querido? E você conta, eu conto. Eu vou te contar. Tão lascado. O fuzileiro naval aqui e o irmão dele tão lascado. O que que eu acho? Ai, o que que eu acho? Eu acho é pouco, meu lindo e minha linda. Eu sempre falo aqui para vocês, se esse povo louco, se eles fazem isso com o ministro do Supremo Tribunal Federal, o que que eles não fariam comigo e com você? É um povo violento que precisa sentir o rigor da lei. Senão, quem está lascado é a própria sociedade, que daqui a pouco vai ser vítima desse tipo de bandido que não respeita nada e ninguém. Tudo por quê? Porque perdeu a eleição. Ué. Tudo porque perdeu a eleição. É tudo golpista. Tudo porque Alexandre de Moraes barrou o inominável, inelegível, daqui a pouco presidiário Bolsonaro. E não deixou ter a tentativa de golpe. Daqui a pouco vai botar Bolsonaro na cadeia, que nem esses estão. Tudo por causa disso. Um povo perigoso, criminoso, que tem que ter um lugar certo e determinado para eles. Aonde? Papuda. Porque senão é a sociedade que está em risco numa situação desse jeito. E por falar em bandido, olha a cena aqui. Bolsonaro depõe hoje em processo que investiga ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal. Ex-presidente da República vai ser ouvido nesta terça-feira por comissão da Controladoria Geral da União, que apura a conduta de Silvinei Vasquez nas eleições de 2022. Isso aqui foi muito interessante.
Bolsonaro não queria depor pessoalmente na CGU. Bolsonaro queria fazer um depoimento por escrito e enviar para a CGU. Porque quando ele era presidente da República, né, tinha o poder, né, todo o poder, pá, e tal e coisa, ele fez isso. Você lembra que ele foi intimado sobre interferência na Polícia Federal e tal, na BIM, ele foi intimado para depor na Polícia Federal, ele era presidente, ele fez um por escrito lá e mandou para a Polícia Federal e falou mais ou menos isso aqui, ó, se quiser. E Augusto Aras passava pano para Bolsonaro, não ia dar nada e não deu nada. Aí o que que ocorre? Ele não queria depor aqui pessoalmente Bolsonaro. Ele falou que ele comunicou à CGU que ia depor por escrito. Eles faziam a pergunta e ele colocava por escrito. Silvinei Vasquez, o que que Silvinei Vasquez fez? Entrou na justiça, pedindo para o juiz obrigar Bolsonaro a aparecer. Por quê? Porque Bolsonaro é testemunha de defesa de Silvinei Vasquez. É, Silvinei Vasquez, golpista. Golpista. E tudo esse processo é para quê, André? Porque ele vai poder perder aqui a aposentadoria dele. Ele ganha de mais ou menos de aposentadoria R$ 16.000. Esse processo aqui pode desembocar na perda da aposentadoria dele. Por isso que ele está desesperado, Silvinei Vasquez. Aí ele entrou na justiça para o juiz falar que Bolsonaro tinha que comparecer pessoalmente como testemunha de defesa para fazer a defesa dele. Aí o juiz do DF lá falou que Bolsonaro tem que aparecer pessoalmente. Por quê? Porque o Estatuto do Servidor Público fala que no PAD, no processo administrativo disciplinar, tem que ser oral e presencial. Aí Bolsonaro enfiou o rabo entre as pernas e hoje vai comparecer para depor lá na CGU como testemunha de defesa de Silvinei Vasquez. O que Silvinei Vasquez fez mesmo, André? Silvinei Vasquez foi aquele que, próximo das eleições, enquanto PRF, participou de um evento com Bolsonaro, com a camisa de Bolsonaro, deu a camisa de Bolsonaro, usando o cargo. Que ele pode fazer isso na vida privada dele, mas dentro do cargo, quando você ocupa um cargo público em véspera de eleição, você não pode fazer isso. Dentro do ambiente público, usando da função pública, da prerrogativa pública, para fazer propaganda política para quem quer que seja, e seja em qualquer contexto, não pode, só na sua vida privada. E eles fizeram tudo isso. Ele, Silvinei Vasquez, que era o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o ministro da Justiça, Anderson Torres, todos que respondem, inclusive, processo. Aí ele fez isso. Aí depois, concomitantemente, houve o segundo turno das eleições, dia 30 de outubro de 2022. Aí o bonito aqui, para não falar outra coisa, o que que ele fez? Mandou fazer blitz em tudo quanto é lugar no Brasil, especialmente no Nordeste. Foram mais de 500 blitzes no Brasil para impedir que eleitores chegassem nas suas zonas eleitorais e votassem, notadamente no Nordeste, que a maioria ali era votante e é votante de Lula. Aí ele fez essa situação. Aí ele foi preso, ele ficou 1 ano preso. Por que ele ficou preso 1 ano, André? Preventivamente, porque houve ameaça a testemunhas. Foi, André, foi, porque muita gente na PRF, tem mais gente respondendo na PRF. E dentro desse contexto, enquanto ele era diretor da PRF, o que aconteceu? A morte do aposentado Ginivaldo, você lembra? Você lembra do Ginivaldo? Que eles colocaram na viatura, jogou gás lacrimogênico, fechou o trem lá, um homem morreu. Pois é, inclusive está preso todos aqueles PRFs e já foram expulsos, já perderam a aposentadoria, a perder tudo. E esse aqui agora ele está com medo de perder a aposentadoria dele, 16 mil. Aí ele obrigou o Bolsonaro a comparecer hoje pessoalmente para fazer a testemunha de defesa dele. O jeito que o Bolsonaro ele vai servir como testemunha de acusação. E vai estar lascado, mas agora eu vou dizer sério para vocês. Eu já estou falando sério. Quem diz que eu não estou falando sério? Silvinei Vaz, gente, não tem pra onde correr, não. Isso aqui é outro que está lascado também. Só que como tem o devido processo legal, demora um pouco, mas isso aqui está lascado também. Vai perder tudo. E o que eu acho? Eu acho é pouco. Por quê? Porque quem tá do lado dele, daqui a pouco vai virar presidiário também. Opa, 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 bota, 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 vai se lascar, sem anistia, queremos justiça. E toca, toca, toca. Toca os coronéis e os generais golpistas. Não, 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 toca no like. Esses aqui, o Alexandre de Moraes vai tocando aos poucos, papapuda. O que ocorre, meu querido? Foram intimados 4 coronéis da PM do Distrito Federal e foram intimados também todos esses generais aqui, ó. Hoje
Tá depondo quem, Andréia? Como eu já expliquei, para ficar bem didaticamente. Bolsonaro na CGU e tá depondo também Alexandre Ramagem. Expliquei ontem para vocês. Alexandre Ramagem da ABIN. Tá depondo hoje na Polícia Federal. Amanhã e concomitantemente, no final dessa semana e a semana que vem, os generais aqui, ó, 4 estrelas, vão todos depor. Olha quem apareceu, meu lindo e minha linda. O general Heleno, que estava sumido. O general Heleno apareceu, foi intimado. O general Heleno já foi intimado uma vez para depor, não sei se você lembra. Foi, André? Foi. Todos esses aqui, aliás, já foram intimados para depor, já deporam. O general Heleno não abriu um pio. Diz a polícia, né? Não sei, tá tudo sob sigilo. Muitas vezes, quando fala que não abriu um pio, é porque o passarinho cantou. E as pessoas não querem, a polícia não quer que vaza, entendeu? Porque estava sumido, menino. General Heleno vai ser ouvido na quarta-feira na Polícia Federal. E concomitantemente, General Braga Neto, Generais Sérgio Nogueira e o General Estevão Teófilo. Todos serão ouvidos pela Polícia Federal. O cerco está se fechando, a eleição acabou. Por isso que o Bolsonaro está desesperado. Achando que Donald Tranqueira vai salvar ele da cadeia. Você acha mesmo que Donald Tranqueira vai salvar Bolsonaro do Xandão? Não vai. Aí o que é que ocorre? Vão depor então na Polícia Federal sobre o inquérito da tentativa de golpe de Estado que ocorreu nesse país baronil. E Alexandre de Moraes já está passando um recado. Aqui do jeito que vai e volta. E não haverá anistia para ninguém. Meu querido, todo mundo está sendo intimado para fechar o cerco. Para fechar o cerco. Todo mundo está sendo intimado, viu? E isso é muito interessante. Hã? Saiu? O quê? A prisão de Bolsonaro? Saiu? Quase você mata do coração. O que foi então que vocês estão falando? Ah, aquela resposta que eu estava esperando? Saiu? Deu positivo? Deu? Nossa, lascou tudo. A Polícia Federal conseguiu um calhamaço de prova que estava esperando conseguir e conseguiu. Eu vou ter que ler, vou ter que estudar tudo certinho para explicar para vocês, vou explicar às 12h30. Mas eu estava esperando essa resposta. Eu estou esperando uma outra resposta de uma outra pessoa que ainda não veio, mas de um já veio, desse tanto assim, ó. E o pau tá quebrando, Bolsonaro vai pra cadeia. Não haverá anistia para ninguém. Porque se houver, esse grupo organizado criminoso vai tentar um novo golpe de Estado. Vai criar uma situação de guerra civil no Brasil. Por isso que eu digo e repito, o pau tá quebrando e Alexandre de Moraes não vai deixar barato. Esse aqui, ó, tá intimado e vai depor hoje. Alexandre Ramagem. Alexandre Ramagem, diretor-geral da ABIN, a BIM paralela de Bolsonaro e tal coisa, espionava a gente, tudo, tá depondo hoje. E o chefe dele aqui, General Heleno, vai depor amanhã. General Heleno e tal coisa. Esses aqui estão no entreveiro aqui, ó. O delegado da Polícia Federal e Carlos Bolsonaro também, que tá ligado. Todos esses aqui, ó, dentro da BIM paralela de Bolsonaro. Por quê? Tentaram criar um ambiente para tentativa de golpe a partir da espionagem de autoridades e criando relatórios apócrifos, falso. O que é mais difícil de desmentir? Uma mentira inteira ou uma meia-verdade? Uma meia-verdade é muito mais difícil de desmentir. O que a BIM paralela de Bolsonaro fazia? Criava relatórios com meia-verdades. Colocava fatos que eram verdadeiros e outros fatos dentro da mistura lá da narrativa que eram factoides. Ligando, por exemplo, Alexandre de Moraes com o PCC. Saiu lá da BIM paralela de Bolsonaro. Aí jogava para a milícia digital de Carlos Bolsonaro, segundo a Polícia Federal, que jogava nas redes sociais para criar um ambiente de convulsão social que justificasse como legítima e democrática até uma intervenção militar, o artigo 142 e tal coisa. Só que se lascaram, porque está sendo tudo descoberto. Bota aí, meu querido, a Polícia Federal não vai passar pano, o PGR está sinalizando que não vai passar pano. E por falar nisso, cadê Gonê? Gonê, cadê você? E Alexandre de Moraes já está deixando muito claro, ó, aqui não. Para começar aqui, ó, mostrando para vocês, ó,
A Fátima Tubarão vai ter que começar o início do cumprimento da pena, 17 anos de cadeia. Ô cagada cara essa, hein? Onde ela filmou cagando lá e fazendo, falando que ia fazer o terror, destruir tudo e pá, e tal e coisa. Gravou, produziu prova contra ela mesma, foi condenada a 17 anos de cadeia e Alexandre de Moraes agora exigiu. É para iniciar o cumprimento da pena. Ir para cadeia e cumprir o que você deve para a sociedade. Por quê? Caro. Tá caro e golpista é perigoso. Senão, daqui a pouco vão voltar. Por quê, André? Por quê? A democracia é um princípio continental. É a base de toda a sociedade. É o que dá estrutura para a realização e o alcance dos marcos civilizatórios que a extrema-direita quer derrubar tudo. Só que não vai. Não vai. Vão pra cadeia. Entendeu, meu querido? E por falar em lascado, olha aqui, essa trupe aqui, ó, foi denunciada. Carta revela a operação de bolsonaristas com aliados de Trump contra o Brasil. Olha aqui, esses deputados e senadores aqui que estiveram nos Estados Unidos descobriram que esse grupo aqui, ó, fizeram uma carta enviada para ter uma operação aí de encontro e tal e coisa, e esses aqui entregaram a carta toda para Lula, falando que tem uma conspiração em andamento por parte desses deputados e senadores golpistas que estiveram nos Estados Unidos. Só gente boa. Inclusive, o Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos. Está lá nos Estados Unidos, porque a esperança deles é que sejam salvos. É que sejam salvos pela vitória de Donald Tranqueira e Bolsonaro consiga escapar de Alexandre de Moraes. Você conta, eu conto. Tudo ilusão e loucura de bolsonarista para quê? Manter o gado engajado. Olha aqui. Escrevemos para alertá-los sobre a iminente visita de parlamentares brasileiros da extrema-direita aos Estados Unidos, prevista para novembro deste ano, aponta o documento obtido com exclusividade pelo UOL e assinado pela senadora Elisiane Gama, senador Humberto Costa, Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro está lascado. Eduardo Henrique Vieira, deputado federal Jandira, deputado federal Rafael Brito e pelo deputado Rogério Corrêa, que estiveram lá nos Estados Unidos para criar uma frente ampla em defesa da democracia, enquanto eles estão criando uma frente ampla de extrema-direita para derrubar democracias e impor um projetozinho e um governador e um ditadorzinho de presidente nesse país. Né? Aqui no Brasil se lascou porque apareceu Lula e já tinha Alexandre de Moraes para colocar ordem no galinheiro. Agora, lá nos Estados Unidos, a guerra está grande. E se Câmara não ganhar, o mundo está em perigo. E se Câmara ganhar, os Estados Unidos está em perigo. Por quê? Porque Donald Tranqueira vai tentar um golpe. Então já bota. Tranque, cadeia. Mosque, cadeia. Bolsonaro, papuda. Por quê? Queremos justiça e somos democratas. E pronto, acabou. Quem não gosta, vai se lascar. E tá tudo bem, meu lindo e minha linda. Olha só, olha, a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, ela postou, o que é que ela falou aqui, ó? Disparada do dólar é sabotagem de Campos Neto, diz Gleisi. Olha o que é que a Gleisi postou. Vender dólares quando a cotação sobe é o instrumento clássico dos bancos centrais para conter a especulação. O Banco Central de Campos Neto fez 122 intervenções desse tipo no tempo do Bolsonaro. E só 2 ano passado, no governo Lula. Agora, responda se o dólar dispara por conta de uma crise fiscal inexistente ou pela sabotagem de Campos Neto. É criminoso o que estão fazendo com o país. E é verdade, Gleisi Hoffmann está certinha. O Banco Central é independente do governo hoje e do povo, e do poder soberano do povo, graças ao governo Bolsonaro, que aprovou a independência do Banco Central. Mas o Banco Central é absolutamente subserviente, dependente dos grandes bancos, para quem, inclusive, ele trabalha. E com a manutenção dos juros altos, eles deixam a elite mais rica, que quase pega 50% de todo o orçamento público só com o pagamento dos juros da dívida.
porque não se justifica esses juros altos. E agora o Banco Central é o seguinte, diante da crise, da eleição nos Estados Unidos, o dólar subiu. Aí o Banco Central tem uma reserva de dólares que ele pode injetar no mercado, fazendo com que, obrigatoriamente, o dólar caia aqui no Brasil. Só que o Banco Central não faz isso. O Banco Central deixa a pancada ocorrer e o dólar subir e não intervém. Para quê? Para pressionar Lula, para que eles possam justificar o Banco Central aumenta de juros de novo para a elite ficar mais rica e o governo mais pobre, porque está pondo o pobre no orçamento e a elite não gosta que manda nos bancos, que os bancos mandam no Banco Central. E é isso que está ocorrendo. E para pior tudo, a dívida. Aí eles vêm com a dívida pública. A dívida pública, tem que diminuir a dívida pública. Em cima da onde? No lombo do pobre. E tudo isso aqui é um esquema muito bem organizado pelo Banco Central. Olha aqui, os principais bancos do Brasil já estimam, ou já mandam, para melhor dizendo, para um bom entendedor, um pingo é letra. Eles já estimam, todos esses bancos aqui, a alta do dólar já. O Banco Central vai se reunir amanhã, quarta-feira, com o seu Copom, o grupo de comissão de monetário, e vão aumentar os juros de novo. Desemprego caindo, inflação estável, a indústria crescendo, renda sendo mais distribuída, o desemprego caiu de novo e tal coisa, e mesmo assim eles vão aumentar o dólar, vão aumentar os juros de novo. O Brasil tem o segundo maior juros do planeta. Nada justifica isso, gente. O primeiro país que tem os juros maior do que o Brasil é a Rússia, que está em guerra com a Ucrânia. O Brasil não está em guerra com ninguém. Com ninguém. E é o segundo maior juros do planeta. Para quê, Andréia? Para alimentar a elite brasileira. Aí, quando eles falam em cortar gastos, é para cortar gasto aonde? No lombo do pobre. Que eles querem que tira, que mexe no BPC. Para derrubar Lula politicamente em 2026. É para isso, não é para outra coisa. Para humilhar o pobre que já está humilhado, usado, entendeu? Para humilhar, acabar de humilhar e humilhar o governo de esquerda que é Lula. Aí Lula teve até que se reuniu ontem. Para tratar de corte de gastos, Lula se reuniu ontem com Haddad e Rui Costa. E eles querem porque querem que Lula tirem do orçamento do mais pobre. E Lula está na sinuca de bico. Se ele não fizer isso, eles derrubam Lula. Andréia, não estou brincando. Eles criam uma situação de ingovernabilidade do governo Lula. Quem é elite, que usa a classe média e a classe média usa ela e fica nos seus privilégios, tá, nos seus status. E a TV só fala sobre isso. Eu não está falando sobre isso agora porque tem a eleição dos Estados Unidos, senão só estava falando sobre isso. Mas quando não fala de eleição dos Estados Unidos, só fala da dívida pública, cortar gasto. Ninguém fala em reforma política para cortar gasto das mamatas dos políticos. Só fala em tirar do pobre que já tem pouco. Aí, de um lado, tem essa situação, do outro lado, tem o Congresso Nacional, que também sabota o governo Lula, tirando poder e dinheiro do governo Lula. Ontem, por exemplo, teve sessão. A maioria não sabe, teve sessão na Câmara de Deputados Federais para tratar de coisa de emenda. Que Dino proibiu o pagamento de emendas PIX. Aí, para arrumar isso, eles arrumam rapidinho. Para quê? Para soltar o dinheiro para eles de novo. Eles estão roubando do governo executivo, sequestrando o orçamento público e tirando o poder de administrar de Lula. Ninguém administra nada sem dinheiro. Você não administra a sua casa sem dinheiro. Sem dinheiro, você não vai ter dinheiro para pagar água, não vai ter dinheiro para pagar luz, não vai ter dinheiro para comprar comida, não vai ter nada. É o que eles estão fazendo, eles estão tirando todo o dinheiro do orçamento de Lula. E Lula tem a competência típica e precípua de administrar, e para administrar você precisa de dinheiro. Sem dinheiro, não se administra. E o Congresso Nacional fez isso. E para piorar tudo, quer fazer a distribuição das emendas sem ter transparência, rastreabilidade. Com dinheiro público, a farra do boi gordo. E o golpe está aí, não é? De um lado, o parlamento tentando dar o golpe em Lula, o golpe orçamentário, e deu. De um outro lado, o parlamento tentando dar o golpe no Supremo Tribunal Federal, que é o que pode consertar isso numa canetada.
Olha o que o deputado federal aqui falou. Vamos ver aqui. Deu uma aula para a gente sobre toda essa situação. Quero valorizar muito o empenho do deputado Rubens Pereira. Eu admiro muito o trabalho dele, acho um excelente parlamentar e é um esforço para a gente poder ter uma aplicação das emendas que seja mais transparente. Mas vamos lá, vou colocar de forma firme e direta a posição do PSOL. Existia nessa casa a chamada RP9, emenda do relator, conhecida como orçamento secreto. Nós não sabíamos que deputado destinava, para onde ia, e no período Arthur Lira esse valor cresceu exorbitantemente. Falta transparência, enfim. Houve uma ação do PSOL, o STF, então, tomou uma decisão, acabou a tal RP9 e mudou para outras modalidades de emendas. Destaque para duas: emenda das comissões e a chamada emenda PIX. O que acontece, na nossa opinião? Não resolveu o problema. As chamadas emendas de comissões são valores impressionantes, chega à marca de 10 bilhões por ano e fica em nome de um colegiado, ou seja, continua um mecanismo anônimo de destinação de recursos. Importante que a sociedade brasileira entenda isso. Mecanismo anônimo de destinação de recursos. Portanto, falta transparência, falta controle. E nas emendas PIX, tem uma transferência fundo a fundo. E quando chega, por exemplo, nas prefeituras, não tem a chamada rastreabilidade, não tem a transparência, não sabemos para onde de fato vai esse recurso. Então, veja bem, o parlamento pode contribuir com o executivo por meio de emendas parlamentares? Eu até acredito que sim, mas do jeito que tem acontecido nesse parlamento, o que está de fato acontecendo é um sequestro do orçamento do Poder Executivo. São quase 50 bilhões por ano de emendas parlamentares, parte significativa delas sem rastreabilidade, sem transparência, sem controle sobre o resultado. Não é contribuição parlamentar ao Poder Executivo. O nome é sequestro do orçamento do Poder Executivo por uma lógica obscura e anônima de aplicação de bilhões. Então, para a sociedade que está nos assistindo, o governo deixa de ter capacidade de investimento em posto de saúde, em hospital, em universidade pública, em políticas de combate à fome, soberania alimentar, transporte, previdência. O governo perde a sua capacidade de governar porque grande parte do orçamento está sequestrada por uma maioria dentro do parlamento e a gente sequer sabe que parlamentar está destinando recurso e para onde esse recurso vai. Nós do PSOL não vamos assinar embaixo essa lógica. Então, nós temos aqui alguns problemas desse projeto, que é um esforço, mas nos parece insuficiente. Primeiro, continua uma destinação anônima das emendas de comissão. Falta transparência. Segundo, falta critério para saber a divisão do montante global entre as comissões. Por que vai tanto dinheiro para turismo? Por que vai um outro valor para trabalho? Por que vai outro valor para saúde? Qual é o critério que pega esse valor global e distribui entre as comissões? Ninguém sabe, ninguém viu que critério é esse. Então, esse projeto não avança nisso. Além disso, o valor, gente, é muito elevado. Eu insisto. O que o governo federal tem para investimento, que a gente chama de gastos ou investimentos discricionários, é o valor de 200 bilhões por ano. Isso é o governo federal. Sabe quanto o parlamento brasileiro mobiliza de recursos? 50 bilhões. Quase um quarto, comparando com o orçamento do governo federal. Esse valor é injustificável. Está tirando recursos do governo
e impossibilitando ou dificultando o governo de fazer investimentos mais estratégicos, panorâmicos, em políticas públicas que possam melhorar a vida do nosso povo. Então não é um debate só técnico, é dinheiro que deixa de chegar em política pública lá para o posto de saúde, lá para o hospital público, lá para garantir uma creche em tempo integral ou ampliar a universidade para a nossa juventude. Além disso, falta transparência e rastreabilidade nas emendas PIX. Portanto, o PSOL apresenta um conjunto de emendas para valorizar esse esforço de moralizar, no bom sentido, no sentido correto, o orçamento que a Câmara opera. Primeira emenda: o autógrafo do deputado na LOA, na Lei Orçamentária Anual, porque isso dá transparência. O deputado vai ficar lá com a sua assinatura dizendo: eu fui o responsável pela emenda tal. Segundo, critérios mais objetivos para distribuir o valor geral entre as comissões. Não pode ser uma decisão de um pequeno grupo numa sala fechada que a gente não sabe o que significa. Então o pessoal montou uma estratégia. Tem uma parte desse valor que é fixa, relacionada ao número de membros da comissão. E uma outra parte que é variável de acordo com o plano plurianual. O que isso significa? Que, de acordo com as estratégias do governo, que seja qual for o governo eleito, você vai ter mais emendas para áreas priorizadas pelo governo eleito. E o governo foi eleito para governar. E para governar, precisa ter capacidade de investimento, precisa ter recurso. Senhor presidente, me daria mais 30 segundos a 1 minuto só para fechar o meu raciocínio? Ainda mais que o Carlos Gilberto gosta muito de me ouvir. Obrigado. Terceira medida, brincando ali com o colega parlamentar. Está de boa. Terceira medida, de acordo com indicações, Cabo Gilberto, do TCU, Tribunal de Contas da União, transparência e controle sobre as emendas PIX. E um reajuste das emendas que seja baseado na inflação para não permitir o que está acontecendo. Vou tentar traduzir de forma simples e direta. Desde Eduardo Cunha até Lira, o valor que o parlamento mobiliza de emendas vem aumentando muito, na casa dos bilhões. E eu quero sugerir ao povo brasileiro, isso não está melhorando a sua vida. Portanto, temos que dar limite a esse valor, temos que dar transparência a esse valor, temos que dar controle social a esse valor. Isso não é moralismo frio ou purismo inconsequente. É para garantir que recurso público chegue lá na ponta, melhorando a vida do nosso povo. E não seja moeda eleitoral para sequestrar o poder executivo e ninguém sabe exatamente para onde vão bilhões e bilhões e bilhões de reais. Portanto, nós não vamos votar favoravelmente ao regime de urgência, porque queremos debater o projeto, melhorar o projeto, para que dinheiro público chegue em coisa pública, que lá na ponta faz o nosso povo viver bem, viver melhor. Não é o que o Congresso vem fazendo nos últimos anos. Pancada. Falou o que tinha que ser dito. E falou pouco. Aí eu fico pensando, onde está esse povo que diz que é de Deus, pátria, família, anticorrupção? Cadê? Você já parou para pensar nisso? Cadê os deputados e os senadores bolsonaristas que falam que são paladinos da justiça, da moralidade, anticorrupção e tal e coisa? Eles não têm coragem de abrir o bico para exigir mais moralidade, para exigir de fato, de verdade, transparência, para denunciar esse roubo, esse sequestro do orçamento público. Não tem coragem. Foi um de esquerda que acabou de fazer isso. Você reparou? Você reparou, gente? Por isso que eu falo para vocês, não veja o que a pessoa fala por si só. Veja os fatos, os atos, aquilo que ela tem coragem de fato e de verdade de implementar, de assinar, de fazer e de ir atrás. Porque hoje tem um monte de deputado e senador bandido, golpista, que representa a elite brasileira e que usa e manipula o povo, notadamente por um tal de um fundamentalismo religioso que cega as pessoas e tira qualquer capacidade crítica das pessoas. Sequestra ali, ó, a vontade da pessoa e a pessoa não está nem percebendo. E político bandido é o que mais tem no Congresso Nacional que percebeu essa estratégia eficaz de manipulação de massa.
onde o que eles fazem é diametralmente oposto, muitas vezes, àquilo que eles falam. Então, a gente precisa ficar ligado. E quem falou isso aqui agora foi um deputado de esquerda, do PSOL. Será que teve outro que falou, gente? Eu não vi, não. Não vi, não. Então, meu querido, Flávio Dino foi para cima. E tem que ir para cima dessa corja. Existem ondas golpistas no nosso país que está andando. Estão tentando dar o golpe em Lula, tirando a sua governabilidade, sequestrando o orçamento. E de outra banda, querem porque querem que ele tire direitos dos mais pobres. Ou que seja do BPC, ou que seja do abono salarial, ou que seja do seguro-desemprego, estão colocando Lula contra a parede. E Lula disse que vai anunciar essa semana o que ele vai fazer. Isso é um golpe, porque tirou o orçamento de Lula. E da outra banda, estão tentando fechar as portas do Supremo Tribunal Federal, mantendo ela aberta, tirando o poder do Supremo com a aprovação de projetos de emendas à Constituição que tira poder do Supremo, como como a proposta de emenda à Constituição 28, que já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Caroline de Tônia, bolsonarista. Foi aprovado. Diz que o parlamento pode derrubar a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. É mais fácil fechar, então, o Supremo. Para que vai ter Supremo? Se uma decisão do plenário do Supremo vai poder ser derrubada pelo Poder Legislativo, pode fechar o Supremo. Não precisa de Supremo. Só que eles não podem fechar, porque senão fica muito gritante a tentativa de golpe. Então, eles fazem de uma forma para vender uma ideia que está tudo certo, tudo democrático, tudo constitucional. E é mentira. E esses projetos, esses programas golpistas estão a todo vapor na nossa república. E a nossa democracia corre risco. Por isso que é tão importante que a justiça dê a resposta satisfatória, colocando cada um no seu lugar, a partir da responsabilização na medida da culpabilidade de cada um. Senão, nós vamos virar, meu querido, um país tipo Turquia, tipo Irã, teocrático, onde se você falar qualquer, vai chibata. Porque é isso que está acontecendo. Mas eu não acredito que vai acontecer. Por quê, André? O motivo é interessante. Na minha concepção, é claro. Não vai acontecer, sabe por quê? Porque o fundamentalismo religioso aqui, ele é fisiologista. Como assim, Andréa? Ele é interessado. Não é por causa de fé, de fato, de verdade. É por causa de interesse. E eles acabam se adaptando e se amoldando conforme os interesses. Pega o código, pega o código! Entendeu, meu querido? Ele é cínico. Por isso eu acredito que não vai acontecer, senão ocorreria. Porque esse é o programa deles. Derrubar todos os marcos civilizatórios conquistados, retroceder, agir de forma reacionária e retroceder todos os direitos e garantias. Para isso eles precisam acabar com o Supremo Tribunal Federal, amarrar o Supremo Tribunal Federal. Calar a boca do Supremo Tribunal Federal, porque senão o Supremo não aceita, porque é contra a Constituição. Então eles precisam fazer isso. Eles não vão conseguir fazer isso. Porque o Supremo já percebeu tudo isso. Senão eles fariam. E o fundamentalismo religioso, André, que você estava falando? Eu vou botar aqui para você ver. Perceba e leia o código. E já bota aí, ó. A mim, vocês não enganam. Quem falou sobre essa situação? O deputado que eu admiro, pastor Henrique Vieira, falou sobre essa situação. O que está acontecendo no Supremo? No Supremo, não. Lá. Eu não vou achar, não. Saiu aqui. Eu vou explicar para vocês. Ele falou que os evangélicos estão muito incomodados com Bolsonaro. Que eles foram muito pressionados nesse pleito eleitoral, agora que ocorreu municipal. E que eles ficaram muito incomodados com o Bolsonaro, com Silas Malafaia, com a sua trupe ali, porque querendo impor que eles votem nos bolsonaristas e tal coisa. E que parte dos evangélicos já estão saindo fora.
Por quê mesmo? Porque estão sendo pressionados? Sempre foram. A diferença é que quando Bolsonaro tinha a máquina na mão, era presidente da República, Bolsonaro tinha cargo, né? Tinha terreno para doar, né? Tinha mamato, toma lá da cá. Agora Bolsonaro não tem, né? Só que é claro que eles precisam elaborar uma narrativa muito bem elaborada para passar o melzinho na boca dos fiéis e enganar eles para eles serem manipulados novamente. Menos mal que agora pelo menos estão indo para o campo progressista, né? Para o campo progressista democrático. Mas são fisiologistas. E muitos mercenários da fé, que usam da boa fé do cristão ou de outra entidade religiosa para manipulá-lo, fazendo dos púlpitos religiosos, um púlpito de adoração, verdadeiros palanquetes de politicagem rasteira, onde nos bastidores ocorrem as negociatas por cargo, dinheiro, mamata, terreno e tudo mais. Eu estou mentindo? É lógico que eu estou falando de um grupo que é exceção. Eu faço questão de acreditar que é exceção. Porque existe muitos cristãos, tem muita gente muito boa dentro do campo da religião. Mas o grupo, que acredito que é minoria, faz um estrago em qualquer governo, em qualquer democracia, com manipulação de massas através da fé, que cega e tira o senso crítico das pessoas e traz respostas fáceis, porque tudo é Jesus. Está acontecendo isso? É Jesus. Não aconteceu aquilo? É Jesus. E tudo coisa. E Jesus leva a culpa ou os méritos de tudo, tirando a pessoa do senso crítico dentro do campo da realidade. Facilmente manipulado. E os políticos, bandidos, descobriram essa estrutura nefasta, amalgamando religião com política. O que é amalgamando, Andréia? Você sabe o barro? Quando você vai fazer uma escultura, você pega o barro e coloca amálgama. Amálgama é um tipo de cola que usa em barro. Aí você mistura o barro com a cola, vira amálgama. E a partir disso, você vai mexendo e você dá o formato que você quer para a amálgama. E essa amálgama que foi criada, ela nunca mais se separa. E o formato que você der para ela vai ficar. Basta você deixar ela, que ela vai deixar, vai ficar. É isso que eles fazem hoje, misturando política com religião, um amálgama. E você fala, qual que é a estrutura e o formato do capeta? Da amálgama que eles fazem, o formato final é do capeta. Por quê? Porque Jesus não está nisso. Jesus nunca participou disso. Por isso que eu falo que esse formato é do capeta, de manipulação de mentes. Onde o que eles buscam não tem nada a ver de Deus, pátria, família, liberdade. É interesses privados, particulares, em detrimento do coletivo. Pega o código, meu lindo e minha linda. Enquanto isso, Lula está na sinuca de bico. E o Supremo ou reage ou vai ser comido pelo crocodilo que ele alimentou, notadamente no golpe parlamentar que caçou uma presidenta legítima que nunca cometeu crime de pedalada nenhuma, de 2016, em que o Supremo foi conivente e cúmplice, e do golpe judicial da 13ª Vara de Sérgio Moro, em que o Supremo foi coautor partícipe. Ou se restaura, ou o Supremo vai ser o primeiro a ir pro pau de arara. O que eu acho bom, André, é que eles sabem disso agora. Alimentou o crocodilo e o crocodilo tá com a boca aberta para engolir eles. E se eles não caçar esse crocodilo, fechar a boca dele e colocar ele na cela, o crocodilo, quem vai pra cadeia
são membros do Supremo. Pega o código, pega o código. Enquanto isso, tem a narrativa do mercado. O mercado assiste tudo assim, ó, de cima para baixo. E dita as regras no tabuleiro do xadrez. Tem uma classe média que tem um capital cultural, tem os status, tem os privilégios e as prerrogativas, que elaboram as teses muito bem elaboradas, que são vociferadas nas mídias corporativas, que manipulam o povo do jeito que quer. E no frigir dos ovos, o pobre coitado lascado olha e fala: nossa, a culpa é minha, eu sou o culpado. Porque é isso que eles fazem. A culpa da dívida pública daqui a pouco vai ser do BPC e Lula vai ter que cortar alguma coisa, ou do seguro-desemprego, ou do Bolsa Família, ou do Minha Casa Minha Vida, ou do PIS/PASEP, do abono salarial. E a culpa é sua, é minha. Enquanto isso, a elite que tenta ficar cada dia mais invisível para você nem saber que ela existe, está elegendo cada vez mais deputados e senadores, e vereadores, e deputados, e governadores, e tudo para usar e manipular e fazer aquilo que eles querem. E a classe média, cínica, faz o serviço sujo de manipulação de massas. E no frigir dos ovos, você está lascado, oprimido e ainda sente culpa pela sua pobreza, porque você acredita na elite rica e branca, bilionária, que diz que você está desse jeito porque você é vagabundo, porque você acreditou na meritocracia e você não conseguiu. Você nunca teve nada favorável. Começou a ter alguma coisinha favorável com o governo de esquerda, de Lula, lá atrás. Você conseguiu começar a ter acesso à educação a nível superior e tudo. E é isso que incomoda a elite e a classe média. Por quê? Eles querem você oprimido e animalizado, para você ser usado no melhor que você tem para dar para eles, que é o quê? Os seus músculos, a sua força, para lavar banheiro para eles. Não é para você ocupar uma cadeira de uma academia, de uma universidade. Não é para você ficar andando de avião, incomodando a classe ali. A elite não, porque a elite não anda de avião comercial. A elite tem o seu próprio jatinho. Mas a classe média anda de avião comercial. E ela fica tão incomodada, por quê? Porque ela se acha rica. E o pobre incomoda muito. Entendeu, meu lindo e minha linda? Então, quanto mais oprimido, quanto mais for sequestrada a sua capacidade crítica, quanto mais for manipulado o seu senso e consenso e o seu consentimento, mais facilmente essa estrutura de poder, de opressão sobre o negro, o mestiço e o pobre vai ser exitosa. Vai ser exitoso esse projeto de poder. E o grande problema de Lula, para eles, é que Lula coloca o pobre no orçamento. Isso significa dizer tirar dinheiro da elite. Isso não pode. Por isso, dentro desse campo todo que eu estou a te explicar, eles já começam com as narrativas devagarzinho, através das mídias corporativas, as grandes mídias, Faria Lima, mercado, o agro que mata, há toda uma estrutura para tentar derrubar Lula de tudo quanto é jeito, antes mesmo do pleito eleitoral de 2026, sem tirá-lo do cargo, senão dá muita pinta, senão fica muito na cara que é um golpe. Então vamos derrubar ele sem tirar ele do cargo, porque em 2026 ele não consegue se reeleger. E a gente então lança o nosso de direita, nós vamos vender que ele é moderado, para ver se ele consegue o apoio do centro, e se ele conseguir o apoio do centro, aí a gente joga toda a pauta moralista, porque a gente consegue o apoio
dos falsos profetas para manipulação das massas, e a gente coloca também o agro que é pop para financiar, e Lula tá lascado. E o pobre coitado de dia e de noite ouvindo que ele é um bom candidato, Tarcísio. Tarcísio, Tarcísio. Aí quando vê, em 2026, o pobre coitado lascado, manipulado e usado com toda essa estrutura, vota no Tarcísio. Aí pergunta para ele, por que você está votando no Tarcísio? Uai, ele é bom. Por que ele é bom? Ele privatizou, ele fez isso, ele aumentou a passagem e tal, tal. Não, ele é bom, ele é bom, ele é bom. Mas por que ele é bom? Não, ele é bom. Eu vi lá na Globo, eu vi no SBT, eu vi na Record, eu vi na Band. Ele é bom. Não, mas não, eu não quero mais falar com você. Ele é bom, Deus, pátria, família, liberdade. Ele é bom. A esquerda é comunista, a esquerda do capeta, a esquerda, Deus me livre. E a elite, cada dia mais gorda, e a classe média, cada dia mais cínica. E o pobre, cada dia mais explorado, sem nem ter consciência, muitas vezes, disso. Oprimido e humilhado. Só que cuidado. Os bolsonaristas e a extrema-direita descobriu como usar esse ódio, essa humilhação do pobre. E para desconstruir as narrativas que alimentam essa estrutura de ódio com razão do pobre branco, do negro e do mestiço pobre, só com conhecimento e comunicação. Não adianta você ter conhecimento e você não se comunicar, você não saber se comunicar. Dentro do campo progressista tem gente qualificadíssima que não sabe se comunicar, que não quer se comunicar, que não desce do salto. Eu te convido para sexta-feira, um aulão, aqui no canal, às 19h30, onde eu vou começar o meu programa de ensinar a você a se comunicar com a sua família, no seu trabalho, com você mesmo e dentro da política. Não perca essa oportunidade. Lá eu vou falar do meu curso, da minha mentoria, vou falar da minha comunidade. Tem um valor, porque é caro. Eu tenho toda uma equipe multidisciplinar que vai estar comigo. Mas lá vai ter opções do mais caro ao mais barato. Eu digo mais caro dentro do contexto, mas a entrega vai ser muito. Ou a gente se organiza e aprende a se comunicar de modo a alcançar as pessoas, ou nós vamos caminhar para uma nova tentativa de golpe, para uma nova situação de até mesmo guerra civil. E eu não estou brincando. A extrema-direita está ocupando os espaços de poder. A extrema-direita não respeita ninguém. E nós temos que aprender a nos comunicar com as pessoas. Sexta-feira, às 19h30 aqui no canal. Vai ser o aulão onde eu vou explicar tudo. Se você perder, você vai perder uma grande oportunidade de, por exemplo, talvez participar da minha comunidade, de talvez participar da minha mentoria individualizada para avançar e do curso que eu vou lançar também. Meu querido e minha querida, epa, 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 nós vai de um jeito ou de outro, meu lindo e minha linda. Não tem para onde ir. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Então, o que que a gente faz? Resiste, reage, age, ação e para cima.
E eu sou assim, eu sou de jeito, quanto mais mexe, pior eu fico. Ou seria melhor? Bom, depende da sua perspectiva, não é? Pagadinho eu fico pior, para nós que é resistência eu fico melhor a cada dia. Então, meu querido, coloca aí, sem anistia, somos resistência, queremos justiça. É isso. A gente pode até ser usado, mas a gente não é manipulado e nem tampouco enganado. Usado por quê? Porque o sistema vai ser difícil, é que nem Lula. Lula não vai ter para onde correr. Ele vai ter que cortar em algum lugar. Mas ele não é manipulado. Ele sabe o que ele está fazendo. E ele sabe que o grande objetivo da vida dele, o primeiro foi derrubar Bolsonaro. O segundo objetivo é não entregar o Brasil em 2026 para a extrema-direita de novo. Ele sabe disso. E ele sabe que vai ter que fazer situações para ele ter governabilidade, senão eles derrubam ele sem tirar ele do cargo, para ele cair em 2026, no pleito eleitoral. Lula sabe disso. E a minha esperança é isso. Que Lula sabe disso. Se tem alguém que sabe disso, é ele. E a nossa esperança é exatamente isso. E a gente precisa ser um holofote de comunicação para derrubar toda essa estrutura nefasta, muitas vezes inconsciente, que está na vida do povo brasileiro, que precisa despertar. E isso só vai ocorrer com conhecimento. E para ter conhecimento, precisa que alguém fale, que alguém exponha. Então, seja o meu megafone nesse momento. Curte a live, comenta e compartilha, que o YouTube indica para mais pessoas. Coloca no seu WhatsApp, coloca no X, pro Elo Mosquito achar bem ruim, coloca no X lá e vamos para cima. Eu tô aqui todos os dias. Segunda, quarta, sexta, quinta, sexta, todos os dias. 3 vezes por semana. 8h30, 12h30 e 16h30. Semana que vem eu vou estar todos os dias, de segunda a sexta, ao vivo, no canal de comunicação. Central, bota o link do canal de comunicação para nós. No canal de comunicação, que é outro canal, que é para você me seguir lá. Ou a esquerda, o campo progressista, acorda e começa a entender que quem não se comunica se estrumbica, literalmente no Brasil. Semana que vem eu vou estar também todos os dias ao vivo, às 20 horas, no canal de comunicação. E nós vamos avançar. E não adianta. Já botou, Central? Bota, gente. Chama mais gente para o aulão na sexta-feira aqui. Sexta-feira, 19h30 aqui. Chama mais gente. Vamos acordar. Vamos para cima. Vamos aprender. Vamos treinar. É treino. É, André. É treino. É treinar. É, acordar. E tal coisa. E eu gosto disso. Meu pai. Ô, meu lindo, minha linda, coloca assim, sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Tá bom? E tamo junto. Até às 12h30. 12h30 eu volto de novo, se Deus assim permitir, com a novidade, viu? Que minha fonte me passou. Uma boa, hein? Bolsonaro tá lascado. O que eu acho? Eu acho é pouco. Beijo no seu coração, até a próxima live, se cuida. Não se esqueça, o que nós somos, o que nós queremos. Bota. E toca. Toca o gadinho? Não, o gadinho você fala para ele assim, senta e aprende. Toca no like mesmo. Beijo no seu coração, até a próxima live, se cuida. Tchau.